Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, porque Deus quis e nós o aceitamos. Entre em sua vida e em seu lar à luz do programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Você já parou para pensar se está vivendo nessa encarnação as consequências de atos obscuros de outra vida? O preletor Carlos Alberto da Silva explica hoje como isso de fato funciona. Veja. Nós precisamos aprender a olhar além do que os olhos nos permitem ver e a ouvir além das palavras que nos permite compreender. Só assim a gente pode compreender o amor profundo de Deus manifestado através de todas as pessoas. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Resgate kármico, reencarnação, espiritualidade. Confira agora como esses conceitos podem explicar a relação entre crime e transmigração do karma. Preletor Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos nós somos? Sou alegre. Sou feliz. Sou saudável. Sou inteligente. Sou rico. E sou bonito. Sou alegre. Sou feliz. Sou feliz. Sou feliz. Parabéns, isso mesmo. Somos alegres, felizes, maravilhosos, porque somos filhos de Deus. E é natural que o Filho de Deus viva sempre alegre, viva sempre feliz, viva sempre saudável, porque o objetivo do nascimento do homem na face da terra é, sem dúvida alguma, manifestar todas as infinitas dádivas de Deus, o nosso Pai. E sendo Deus nosso Pai, nós também podemos considerar Deus como nosso melhor amigo. E é com o nosso melhor amigo que realmente nós nos sentimos à vontade, não é? De nos entregarmos, de conversarmos, de confessarmos, de desabafar toda a nossa mágoa, toda a nossa tristeza. E nós devemos sempre, 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 como filhos de Deus, ter nele o nosso porto seguro, o nosso grande amigo, o nosso único orientador. Quando assim agimos, com toda certeza, a gente compreende o sentido de estarmos aqui nesse mundo. E aí entenderemos que não estamos aqui para ficarmos presos apenas às transmigrações dos karmas. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse instante. Como livro-texto, eu vou estar utilizando este daqui, Reflexões sobre a Vida. Esse livro de reflexões sobre a vida do professor Seicho Taniguchi, que é o atual Supremo Presidente da Seitonoi. Nós vamos estar utilizando a partir da página 144. Na página 144, existe aqui o que fala sobre o que existe por trás dos fenômenos. Por trás dos fenômenos visíveis, existe a imagem verdadeira invisível. Do mesmo modo, por trás das palavras audíveis, existem
palavras silenciosas e inaudíveis. Enquanto o homem não conseguir reconhecer esta realidade e ouvir estas palavras, não poderá dizer que vive verdadeiramente. Na Seitione nós aprendemos que por trás de tudo que existe, que a gente consegue reconhecer visualmente, ou mesmo através do tato, ou seja, do mundo dos 5 sentidos, na verdade é uma projeção daquilo que é invisível, que nós chamamos de imagem verdadeira. Então, o que vem a ser essa imagem verdadeira? É o mundo da primeira criação, aquele que Deus, que descrito no Gênesis, que após ter feito o homem à sua imagem e semelhança no 6º dia, olhou para tudo o que havia feito e concluiu que era bom, muito bom. Ou seja, é o mundo perfeito criado por Deus. Então, na Seitione chamamos esse mundo da primeira criação de mundo da imagem verdadeira. E o que é então o mundo da imagem verdadeira? Esse mundo perfeito que existe aqui e agora. Porém, ele não pode ser visto e nem tampouco percebido pelos 5 sentidos. Nós precisamos então transcender os 5 sentidos, inclusive o 6º sentido, que são os 5 sentidos espirituais, mais o espiritual, e apreendermos com os olhos da mente. Veja quem tiver os olhos da mente e ouça quem tiver ouvidos da mente. Então, por outro lado, tudo que nós sentimos, tudo que nós vemos, embora pareçam ser verdadeiros, na verdade, são apenas manifestações, projeções. E aqui, o professor Seitio diz que quando a pessoa observa uma criança, seu olhar fala algo para essa criança. E a criança lhe devolve o mesmo olhar, ou seja, as mesmas palavras vão e voltam. Portanto, as palavras que voltam a nós são as mesmas que emitimos através dos olhos, ouvidos, nariz, boca e corpo. Ou melhor, através da mente que usa e comanda esses órgãos. Portanto, quem ama a criança é amada por ela. E quem ama o ser humano é amado por ele. Então, nós precisamos aprender a olhar além do que os olhos nos permitem ver. E a ouvir além das palavras que nos permite compreender. Só assim a gente pode compreender o amor profundo de Deus manifestado através de todas as pessoas. Muitas vezes, pais não conseguem expressar exatamente em palavras todo o amor que sente pelo filho, pela filha amada. E nesse caso, muitas vezes, ao invés de expressar, filho, eu amo muito você e me preocupo por demais com você. Por isso, eu gostaria que você agisse a partir de agora assim. A maioria, muitas vezes, dos pais não conseguem usar dessas palavras. E acabam, às vezes, encurtando. E acabam dizendo, você é um preguiçoso, você não se esforça, você é um burro, desse jeito você não vai ser ninguém na vida, seu sem vergonha. Tem pais que falam isso. Então, se a gente se prende apenas através destas primeiras palavras, a gente vai acreditar o quê? Aquilo que os nossos ouvidos estão nos dizendo. Nossos pais não nos amam. Mas quando nós ouvimos a voz inaudível de nossos pais, nós compreenderemos que por detrás dessas palavras duras e insensíveis estão ocultas aí o profundo amor que nossos pais sentem por nós. Assim funciona em tudo na vida da gente. Então, às vezes, ainda pegando nesse caso, muitos pais pensam, o que eu fiz de errado? Tudo que eu pensei na minha vida toda foi sempre nos meus filhos. E, no entanto, eles não demonstram a mínima afeição para comigo. Então, mas muitas vezes, o filho ama, muitas vezes não, invariavelmente, sempre. Todo filho ama seus pais. Mas também, às vezes, por complexos, por
mágoas, por não compreender direito o amor dos pais, acabam também não conseguindo expressar esse amor. E os pais também precisam, nesse caso, compreender o que o corpo ou as certas atitudes dos filhos estão querendo dizer. Então, quando um filho, uma filha age de maneira a contrariar o bom senso, se perdem, digamos, na vida, nós precisamos ter a tranquilidade, a mente, os olhos da mente abertos, para que a gente possa entender que às vezes atrás de uma palavra dura e áspera de nossos filhos está dizendo-nos o seguinte: papai, mamãe, eu estou aqui, podem perceber a minha presença? Dá para perceber que eu preciso do seu carinho, que eu preciso da sua atenção? Mas às vezes a gente se prende apenas nos fatores externos e nos perdemos aí. Eu gostaria de pedir que dentro dessa visão doravante, nós passemos a buscar compreender que não só os seres humanos, mas que toda a natureza, tudo aquilo que é a vida, fala conosco. O professor Seiichi Taniguchi diz que estas palavras silenciosas são emitidas pelo cavalo, como também pelo boi. Ouvimos também as palavras das flores e dos peixes. As flores nos dizem: não sou bonita? E os peixes: estou alegre e feliz. Jamais dirão: colham-me, nem matem-me. As palavras silenciosas ecoam também nas rochas e no mar. As montanhas, os rios, as ervas, as árvores também têm vida. E esta vida não é imaginária nem metafórica. A existência humana é preenchida de coisas vivas. O artista ouve essa voz silenciosa e esculpe a madeira. A tinta se espalha seguindo essa voz. Por isso, pintar com um pincel é o mesmo que tocar na vida e acariciá-la. Parece que a tela e o pincel estão entre o artista e a obra, mas esses objetos não existem. E aí, para a gente poder entrar na transmigração do karma, olha só, e aí eu vou pedir para que então ouçam-me, por favor, agora com os ouvidos da alma, do coração. Quando a vida toca na vida, aí existe a arte. Quando a vida encontra a vida, aí se encontra a alegria. Não se deve ficar restrito aos sentidos da visão, audição e tato. Ao enfrentar qualquer trabalho, ao emitir palavras, não deve depender apenas dos 5 sentidos. A vida que está por trás dos sentidos é que se comunica diretamente com o outro. Se não for assim, de que modo conseguiremos realizar uma valiosa obra da alma? Então, exatamente isso. Vermos além do que os 5 sentidos nos permitem ver. E quando a gente compreende, entende ou começa a compreender isso daí, também nós somos remetidos à seguinte compreensão: a minha vida não começou no momento em que eu nasci, e nem terminará no momento em que esse corpo vier a morrer ou deixar de existir. A vida verdadeira existia antes que eu nascesse e continuará existindo depois que eu morrer. Se eu não compreender isso, certos acontecimentos de nossa vida cotidiana tornam-se inexplicáveis. Mas tudo que ocorre nesta vida existe uma explicação clara e plausível. Então, existe, como vocês sabem, uma lei chamada lei mental. O que é essa lei mental? Ela é uma espécie de lei de causalidade. Então, se nós fôssemos fazer uma divisão sobre as leis existentes, nós poderíamos dividir a grosso modo da seguinte maneira. Existe a lei as leis da matéria e as leis do espírito. Leis da matéria, a princípio, seriam aquelas leis que não sofrem influência do espírito. Por exemplo, 2 moléculas de hidrogênio com outra de oxigênio forma-se o quê? Água.
Essa lei não sofre interferência do espírito. Então, nós chamamos então o quê? Leis da matéria. Existe, por outro lado, no mundo em que nós vivemos, existe no mundo dos homens, inevitavelmente, a interferência do espírito. Então, nós podemos concluir que entre a lei da matéria e a lei do espírito, existe essa lei chamada lei da mente. Então, e essa lei da mente, ela inclui naturalmente, sabe, várias outras leis do tipo: quem ama será, quem mata será morto. Quem dá, quem rouba, lhe será roubado. Então, todas essas leis. Outra lei também. Os semelhantes se atraem e os não semelhantes se repelem ou se afastam. São todas leis mentais. Então, por outro lado, ao avaliarmos, analisarmos cuidadosamente a raiz da lei mental, nós encontraremos a lei da causalidade. E jamais surge um resultado ao acaso. Por quê? Tudo que ocorre nessa vida existe uma causa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando nós olhamos a vida dessa maneira, nós compreenderemos que tudo que ocorre, sejam positivas ou negativas em nossa vida, são manifestações de um evento que ocorreu anteriormente à manifestação deste efeito. O que seria isso? Então, por exemplo, o professor Seicho, ele diz assim, que o que rege o mundo mental, o que rege o nosso destino é aquilo que está no mundo mental. E o que faz a concretizar o pensamento do mundo mental é justamente aquilo que você concebe conscientemente. Mas, por outro lado, a nossa vida, ela não é formada apenas a nossa mente não é formada apenas da mente consciente. Existe também algo chamado mente subconsciente. Então, conscientemente, nós não lembramos de tudo que ocorre. Por exemplo, nem dessa vida presente a gente consegue lembrar tudo. Por acaso vocês lembram quando tinha 2 anos de idade? Alguém consegue lembrar? Vocês aqui, o pessoal que está em casa? Não conseguimos lembrar. Agora, quanto mais coisas que ocorreram em vidas anteriores. Então, mas por outro lado, a mente consciente pode até não saber, mas o subconsciente sabe de tudo. Então, o professor Seicho aqui no livro, ele coloca uma seguinte situação. Suponhamos que uma pessoa está, de repente, numa grande floresta deserta, e ela está praticando tiro, sabe, ao alvo. E, de repente, ela só dá um tiro e pro nada. Ele não sabe, mas próximo dali tinha uma pessoa. E aquela pessoa é atingida por aquele tiro e morre. Ninguém sabia que aquela pessoa estava naquela floresta. Então ninguém soube também que houve um crime. Nem a pessoa que deu o tiro soube que, nesse caso, a bala matou um ser humano. Nesse caso, a princípio, ele teria um karma. Lembrando, o que é o karma? São ações formadas pelas nossas atitudes mentais. Nesse caso, a pessoa não sabe que ela tirou a vida de outro ser. Ela acumulou um karma negativo ou não? O que vocês acham? Acumulou? Quem acha que acumulou? Levanta a mão. Quem acha que não acumulou? Quem não acha nada? Brincadeira. Então, veja, se a nossa mente fosse apenas a mente consciente, de fato, ela não tem culpa. Então, nada lhe aconteceu. Então, ela não está acumulando karma. Mas quando nós estudamos e aprendemos que existe a mente subconsciente, podemos dizer que no subconsciente ela sabe o que fez. Portanto, ela está sujeita à lei da transmigração do karma. Então, mesmo quando nos ocorre alguma situação na nossa vida cotidiana, a gente busca uma causa e fala, isso é injusto. Eu nunca fiz nada que merecesse tal acontecimento em minha vida.
conscientemente realmente você não fez nada que merecesse aquela situação que você está vivendo nesse instante. Mas por outro lado, quando você amplia a tua visão, enxerga através dos olhos espirituais o subconsciente e entendendo que nada nesse mundo ocorre ao acaso, você de fato semeou aquela semente e agora está colhendo o fruto do seu próprio plantio. Então, quando nós olhamos a vida desta maneira, concluímos que não existe injustiça. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou profundamente. Porque a gente pode, falando esse tipo de coisa, pode nos dar a sensação de insegurança. E se não tomarmos cuidado, levarmos ainda ao sentimento de autopunição, sentimento esse que destrói qualquer possibilidade de paz no mundo. Nós precisamos eliminar o sentimento de autopunição. Mas o que fazer então para nos livrarmos dessa lei da causalidade de causa e efeito? E aqui talvez a gente encontre a resposta nessa frase que eu li certa vez. O pecado é a espada que quebra no escudo chamado perdão. Ok? Perdão. É através do perdão que somos capazes de nos livrarmos da lei da causalidade. Então, se alguém lhe fez algo que lhe prejudicou, que te fez sofrer, e de repente você vive na completa infelicidade por causa de alguém, perdoe essa pessoa nesse instante. Porque ao lhe prejudicar, ela também semeou. E mais cedo e mais tarde, ou mais tarde, ela terá que colher. Mas por outro lado, se você atraiu tal situação de uma forma ou de outra, você havia plantado. E essa pessoa que lhe surgiu foi tão somente para lhe fazer com que resgatasse esse karma. E ao resgatar esse karma, você se libertou. Mas por outro lado, se você também não tivesse acumulado ou plantado tal semente, não precisaria de uma pessoa que agora podemos chamar de anjo para lhe ser instrumento para resgatar aquele karma. Portanto, em vez de guardar mágoa, ore para que a misericórdia de Deus, para que a misericórdia do universo, do Pai misericordioso, amenize a colheita que aquela pessoa tem por fazer. E só ao orar pela felicidade do teu semelhante, ainda que lhe tenha prejudicado, lhe magoado, lhe derrotado, é que você conseguirá emergir do nada e como a fênix, ressurgindo da cinza, manifestar o eu verdadeiro de que existe dentro de nós, ou seja, o Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você alegrou sua casa e o nosso coração assistindo o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Muito obrigado.